Minha esposa sussurrou. Fique atrás, não me envergonhe. 30 segundos depois, a bilionária passou direto por ela e veio direto até mim. Eu estava parado atrás de uma coluna de mármore quando Eleanor Price pegou minhas mãos. Não as apertou, pegou-as. Seus dedos estavam quentes, firmes. Ela não olhou para meu smoking. Olhou para meu pulso, a cicatriz pálida que corria como um ponto de interrogação. De um trabalho que deu errado 20 anos antes. Seus olhos se encheram de lágrimas. A sala continuava zumbindo com jazz, risos, o tinido suave de copos. Mas por um segundo, tudo ficou em silêncio. Estou procurando por você há 28 anos, ela sussurrou. Alguém derrubou um copo. Eu não precisei virar para saber quem era. Aquele foi o momento. A rachadura no chão, o ponto sem volta. Tudo antes disso, cada pequena humilhação, cada palavra engolida voltou à tona. E tudo depois disso mudaria minha vida. A gala era a noite de Marianne. Ela tinha dito isso pelo menos 3 vezes no caminho de Rockford, alisando o vestido, verificando o batom no espelho, como se estivéssemos indo para uma sessão de fotos, em vez de um evento beneficente. A nova proprietária estava na cidade, disse ela. Os doadores estariam observando. A aparência importava. Apenas fique atrás, ela me disse enquanto parávamos na fila do manobrista ao longo do rio. Deixe-me cuidar das apresentações. Eu assenti. Eu sempre fazia isso. Dentro do salão de baile cheirava dinheiro, polimento e perfume, e algo floral bombeado através das saídas de ar. Um trio tocava jazz suave perto das janelas. As luzes do rio piscavam através do vidro como se fizessem parte da decoração. Marianne deslizou à minha frente, saltos clicando, ombros para trás. Ela parecia estar em casa, eu não. O smoking era alugado, o colarinho coçava, Minhas mãos eram o problema. Ela as notou no banheiro. Agarrou meu pulso como se estivesse verificando um relógio. Meu Deus, Tom, ela disse baixando a voz. Elas parecem ásperas. Ah, são mãos, eu disse. Ela revirou os olhos e puxou um pequeno tubo da bolsa. Aqui, apenas cubra o pior. Eu olhei para o borrão bege na minha palma. Os calos, a cicatriz, o ponto onde um fio elétrico me mordeu em 2003, quando um disjuntor estava mal identificado e o proprietário jurou que tudo estava desligado. Isso é do trabalho, eu disse. E isso é do sucesso, ela disse, acenando para o salão de baile. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Eu lavei a coisa na pia, observei-a girar como se não importasse, como se eu não importasse. Voltamos à sala e ela fez o que sempre fazia, me colocou atrás de seu ombro, meio passo atrás, perto o suficiente para buscar uma bebida, longe o suficiente para ser invisível. Fique atrás, ela sibilou, quando um grupo de executivos se aproximou. Não me envergonhe. Eu fiquei perto da coluna, observei a multidão, ouvi. Marianne riu de piadas que já tinha ouvido antes. Falou sobre liderança, cultura e ética, como se fossem invenções pessoais. As pessoas acenavam, os copos tilintavam, nomes flutuavam que eu não reconhecia. Então a música diminuiu e uma ondulação passou pela sala. Cabeças se viraram, telefones desapareceram. A proprietária havia chegado. Eleanor Price se movia como se não precisasse de permissão. Por volta dos 50 anos, vestido preto simples, cabelo preso para trás, sem joias que valessem a pena notar, o que significava que provavelmente valiam. Ela apertou as mãos enquanto caminhava, mas seus olhos estavam procurando. Marianne se endireitou, levantou o copo e deu um passo à frente com um sorriso que eu conhecia bem. Eleanor não a viu. Ela passou pelo sorriso, pelo brinde, direto para mim. Eu senti antes de ver, como uma mudança na pressão do ar. Seu olhar se fixou no meu e permaneceu. Ela fechou a distância em 3 passos silenciosos e estendeu a mão, palmas abertas. Quando ela tocou minha mão, ela pausou. Seu polegar roçou a cicatriz. E então ela disse, 28 anos. Atrás dela, a sala reagiu. Uma inspiração brusca. O som fino de cristal na pedra. O copo de Marianne se estilhaçou perto dos meus pés. Eu olhei para Eleanor e tentei falar, mas minha garganta fechou.
Tudo o que consegui foi: acho que você está confundindo a pessoa. Ela balançou a cabeça apenas uma vez. Não, ela disse, não estou. Marianne avançou, com a cor drenando de seu rosto. Eleanor, Sra. Price, este é meu marido, Tom. Ele é um eletricista sindicalizado. Eleanor disse suavemente, sem desviar o olhar de mim. De Rockford. Marianne congelou. Eu me senti pequeno e alto ao mesmo tempo, visto de uma maneira que não era há anos, há décadas. A música recomeçou de forma constrangedora. Alguém riu alto demais. Um garçom se ajoelhou para varrer vidro. Eleanor apertou minhas mãos mais uma vez. Vamos conversar, ela disse, em breve. Então ela se foi, absorvida pela multidão, como se nunca tivesse parado. Marianne me encarou como se eu tivesse incendiado o prédio. O que foi aquilo? Ela exigiu, voz tensa. O que você disse a ela? Nada, eu disse. Ela disse para mim. Sua mandíbula trabalhou. Ela se abaixou para pegar sua bolsa, então se endireitou toda composta novamente. Vá buscar outra bebida, ela disse, e fique atrás. Eu fiquei, mas algo havia mudado. Eu podia sentir no meu peito como uma porta que estava fechada há anos havia se aberto um pouco. Eu observei Eleanor do outro lado da sala enquanto Marianne subia ao palco elogiando integridade e visão. Eu vi doadores se inclinarem. Eu vi pessoas me olharem, curiosas agora. E pela primeira vez em muito tempo, me perguntei se eu estava ficando atrás porque pertencia lá ou porque me disseram para ficar. Eu não sabia porque Eleanor estava me procurando. Eu não sabia o que ela sabia. Mas eu sabia uma coisa. Minha vida não era mais pequena. Eu não dormi naquela noite. Marianne estava ao meu lado, rígida como uma tábua, de costas virada. O quarto do hotel estava quieto, exceto pelo zumbido do trânsito ao longo da Wacker Drive e a sirene ocasional saltando do rio. Eu olhei para o teto, repassando o rosto de Eleanor várias vezes, como seus olhos foram direto para minhas mãos. Quão certa ela soou quando disse meu nome. 28 anos. Pela manhã, Marianne já estava vestida. Ela estava na janela com o telefone pressionado ao ouvido, sussurrando frases curtas e cortantes. Quando ela percebeu que eu estava observando, ela virou as costas. Na viagem de volta para Rockford, ela não mencionou. Eu também não. O silêncio sentou entre nós como um terceiro passageiro. Ele quebrou 2 dias depois. Eu estava na mesa da cozinha com uma caneca de café, olhando para o jornal local quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Código de área de Chicago. Tom Keller? Uma mulher perguntou quando eu atendi. Sim, é Eleanor Price. Eu fechei os olhos. Nos encontramos em um restaurante logo após a Alpine Road, do tipo com cabines de vinil e uma campainha na porta que ainda tilintava quando você entrava. Eleanor já estava lá, sentada de costas para a da janela, mãos dobradas ao redor de uma caneca de café. Sem comitiva, sem assistente, apenas ela. Você ainda bebe preto, ela disse enquanto eu deslizava para a cabine. Nunca parei, eu disse. Ela sorriu a menor curva de sua boca, e por um segundo eu a vi mais jovem em seu cabelo, rindo nas arquibancadas com uma bandeja de papelão de nachos equilibrada em seus joelhos. Você se lembra? Eu disse. Eu me lembro de tudo, ela disse. Esse é o problema. Ela me disse que havia voltado à cidade uma vez, anos atrás. Passou de carro pelo campo antigo em Boyland. A cerca de arame estava enferrujada. A grama do campo externo estava irregular. Mas ela ainda podia me ver na placa em 95, fundo da 7ª, 2 saídas. O estalo do bastão, a maneira como todo lugar se levantou de uma vez. Eu disse ao meu colega de quarto que iria me casar com você. Ela disse como se estivesse falando sobre o tempo. Eu ri curto e surpreso. Eu nem podia pagar um carro naquela época. Ela pigarreou. Você tinha algo melhor, ela disse. Você era firme. A memória me atingiu com força. O cheiro de grama cortada, o gosto de poeira, a voz do meu pai das arquibancadas antes de ele ficar doente. Eu contei a ela por que deixei o beisebol, sobre o funeral, sobre as contas, sobre o trabalho na fábrica que se transformou em um aprendizado, depois um cartão sindical. Eu escrevi para você, ela disse em voz baixa.
Depois que me mudei, eu liguei. Eu até perguntei por aí. Eu nunca recebi nada, eu disse. Ela assentiu como se esperasse essa resposta. Eu sei. Eu não perguntei como ela sabia. Eu tinha medo da resposta. Conversamos por 1 hora sobre Rockford mudando, sobre trabalho, sobre tempo. Ela não me tocou, não flertou, apenas ouviu. Quando nos levantamos para sair, ela deslizou um cartão pela mesa. Se você precisar entender a papelada, ela disse, ligue para este número. Não é sobre dinheiro, é sobre clareza. Naquela noite, Marianne notou o cartão. Quem é Eleanor Price? Ela perguntou. Casual demais. Alguém do meu passado, eu disse. Ela sorriu sem calor. Engraçado como o passado aparece bem quando o futuro está em jogo. Eu não respondi. Fui para a cama pensando em cartas que nunca chegaram e em uma vida que poderia ter sido. E então pensei na minha conta de aposentadoria porque, pela primeira vez, percebi que não conseguia me lembrar do último extrato que vi. Eu não fui procurar problemas. Os problemas vieram me procurar na forma de um envelope ausente. A cada trimestre, como um relógio, costumava haver um extrato grosso esperando na caixa de correio quando eu chegava em casa do trabalho. Meu 401k, o resumo da pensão. Coisas chatas, coisas reconfortantes. Prova de que 35 anos de manhã cedo e fios elétricos estavam se transformando em algo sólido. Esse envelope não havia aparecido há algum tempo. No começo, eu disse a mim mesmo que tudo era digital agora. Marianne havia dito isso mais de uma vez. Sem papel é mais limpo, Tom. Mas o pensamento não me deixou. Ele sentou na parte de trás da minha mente enquanto eu apertava porcas e rotulava painéis, enquanto bebia café na mesa de intervalo, enquanto dirigia para casa passando pelo antigo Union Hall, na East State Street. Naquela noite, Marianne estava ao telefone quando entrei. Eu sei, ela disse, rindo suavemente. Ele não entende números. Eu vou cuidar disso. Ela virou as costas quando me viu. Algo no meu peito ficou frio. Mais tarde, depois que ela subiu, abri a gaveta da mesa onde guardávamos declarações fiscais e garantias. As pastas estavam lá, arrumadas como sempre, mas a pasta azul de aposentadoria havia sumido. Eu verifiquei o arquivo, o armário do corredor, a prateleira da garagem onde guardávamos manuais antigos. Nada. Mary, eu chamei. Ela desceu devagar, cuidadosa. O quê? Onde está a pasta de aposentadoria? Ela franziu a testa como se eu tivesse perguntado algo bobo. Por que você precisa disso? Eu só quero dar uma olhada, ela acenou com a mão. Tudo está online agora. Você não precisa se preocupar com isso. Eu preciso, eu disse. Eu sempre olhei para isso. Seus olhos endureceram por uma fração de segundo antes de ela suavizá-los. Tom, você está cansado. Você está distraído desde aquela gala. Deixe-me cuidar disso. Aquela palavra novamente. Cuidar. Eu não insisti. Fui para a cama e olhei para o teto da mesma forma que tinha em Chicago, ouvindo a casa ranger ao nosso redor. Na manhã seguinte, passei pela cooperativa de crédito no meu intervalo de almoço. A mulher no balcão me conhecia. Nós estudamos no mesmo colégio, embora ela fosse 1 ano atrás. Ela digitou por 1 minuto, franziu a testa e então olhou para cima. Seu endereço de correspondência foi alterado, ela disse. Quando? Cerca de 6 meses atrás. Para onde? Ela hesitou. Uma caixa postal na cidade. Eu senti meu estômago despencar. Quem autorizou isso? Ela olhou para a digitatela. Sua esposa, procuração. Eu a encarei. Eu nunca assinei uma procuração. Ela mordeu o lábio. Está no arquivo, Tom. Eu dirigi de volta para a oficina com as mãos tremendo no volante. Cada sinal vermelho parecia mais longo que o anterior. Naquela noite, pedi para Marianne sentar. Eu fui à cooperativa de crédito, eu disse. Seu sorriso não alcançou seus olhos. Por que você faria isso? Eles disseram que você mudou o endereço de correspondência e que você tem procuração. Ela suspirou como se eu fosse uma criança que havia interrompido seu trabalho. Era apenas mais fácil assim. Você esquece as coisas. Eu não esqueço meu próprio nome. Não seja dramático. Eu pedi para ver a papelada. Ela trouxe uma pasta da gaveta da cozinha
e a deslizou pela mesa. Era grossa, com guias, assinaturas, datas. Meu nome estava nela. Veja, ela disse gentilmente. Você assinou. Eu olhei para a assinatura. Era minha ou perto o suficiente. Eu me lembrei do dia em que ela me entregou uma pilha de formulários depois do jantar. Disse que eram atualizações de seguros e benefícios. Eu assinei onde ela apontou. Você disse que isso era rotina, eu disse. Era, ela disse. Você está lendo demais nisso. Eu virei as páginas. Mudanças de beneficiários, entrega digital, um formulário de consentimento conjugal que eu não me lembrava de discutir. Minha cabeça começou a doer. Tom, ela disse baixando a voz, você está ficando confuso. Isso acontece. Aquela palavra confuso caiu mais pesado do que qualquer outra coisa. Eu empurrei a pasta de volta. Eu preciso de tempo, ela assentiu, já se levantando. Claro, apenas confie em mim. Naquela noite, liguei para o número no cartão de Eleanor. O contador forense que ela recomendou me encontrou em um restaurante perto do antigo shopping. Um bloco legal entre nós e uma panela de café queimado na mesa. Ele falou claro, explicou como contas podiam ser redirecionadas, como a entrega sem papel funcionava, quão fácil era mover as coisas sem levantar alarmes se um cônjuge controlasse o fluxo de informações. Você não está louco, ele disse, e você não está sozinho. No caminho de casa, parei em um estacionamento de supermercado e simplesmente sentei lá, mãos no volante. Eu pensei sobre a maneira como Marianne havia rido ao telefone, sobre como ela havia dito às pessoas que eu não entendia números, sobre quão pequeno ela me fez sentir por anos. Eu poderia ter explodido. Eu poderia ter gritado, jogado a pasta pela sala, exigido respostas. Em vez disso, fiz algo que meu pai me ensinou depois que fui expulso de um jogo com raiva em 95. Eu diminuí o ritmo. Anotei tudo, datas, palavras, mudanças. E pela primeira vez, não fiquei atrás. Marianne ficou mais esperta no momento em que percebeu que eu tinha ficado curioso. Não foi uma confissão completa ou uma briga gritada. Foi mais sutil do que isso. Como a maneira como um bom ladrão não dispara o alarme, apenas muda o código e sorri enquanto você balança a maçaneta. 2 dias depois que perguntei sobre a cooperativa de crédito, cheguei em casa e encontrei as gavetas da mesa reorganizadas. Não bagunçadas, pior, arrumadas, vazias de qualquer coisa útil. O arquivo no corredor tinha uma nova fechadura. O tipo barato de prata que você compra na Menards. O que é isso? Eu perguntei apontando para ela. Marianne não levantou os olhos do laptop. Privacidade. São minhas coisas também. Ela clicou o mouse como se não tivesse me ouvido. Suas coisas estão na garagem. Eu fui para a garagem e abri o velho recipiente de plástico onde guardávamos manuais e garantias. Havia lâmpadas, fita adesiva, um saco de enfeites de Natal e um diretório da igreja laminado de 2012. Nenhuma pasta de aposentadoria. Naquela noite, ela sentou no sofá, folheando uma revista como se tudo fosse normal. Tom, ela disse sem olhar para cima. Eu conversei com o jurídico de RH hoje. Meu estômago apertou. Sobre o quê? Sobre você, ela disse, e finalmente encontrou meus olhos. Você tem agido estranho desde a gala. Eu deixei isso ficar por um segundo. A audácia. A maneira como ela podia torcer a realidade até que eu fosse o problema. Eu perguntei para onde foram nossos extratos de aposentadoria, eu disse. E eu respondi, ela disse. Sem papel, mais limpo, menos desordem. Eu não sou desordem, eu disse. Ela colocou a revista com cuidado. Você quer manter sua cobertura de saúde, Tom? Eu pisquei. Do que você está falando? Ela me deu aquele sorriso de RH, suave por fora, ferro por baixo. Você tem trabalhado meio período ultimamente. Você teve essas dores de cabeça. Se você vai começar a me acusar de coisas, isso vai criar instabilidade. Instabilidade, eu repeti provando-a de a palavra. É apenas realidade, ela disse. Na nossa idade, não podemos nos dar ao luxo de erros. Você não entende como esses benefícios funcionam. Lá estava de novo. Aquela frase que ela vinha usando como um martelo. Você não entende. Eu quis gritar. Eu quis dizer a ela
que eu havia instalado fios em metade do parque industrial no extremo sul da cidade, e nunca uma vez não entendi a diferença entre um fio quente e um neutro. Mas isso não era elétrico, isso era pessoal. Isso era alguém tentando me fazer duvidar da minha própria mente. Então, fiz a única coisa que ela não esperava. Eu assenti. Ok, eu disse calmamente. Me mostre. Seus olhos se estreitaram. Mostrar o quê? As contas, eu disse. Entre agora. Ela hesitou o suficiente para me dizer que não estava acostumada a ser desafiada. Então ela pegou o laptop e virou para mim, dedos voando pelas teclas. Você vai apenas ficar sobrecarregado, ela disse. Eu vou tentar, eu disse. Ela entrou rápido como um mágico praticante. A tela piscou, números apareceram. Ela rolou rapidamente, rápido demais, então fechou o laptop de repente. Viu? Ela disse. Está tudo bem. Isso não está me mostrando, eu disse. Está sim, ela retrucou. Então suavizou o tom. Tom, você não está pensando claramente. Eu a encarei. A mulher que eu havia defendido em funerais e feriados e reuniões de paz. A mulher que costumava apoiar a cabeça no meu ombro no drive-in quando ainda ríamos. Estou pensando mais claro do que tenho em anos, eu disse. Subi as escadas e fechei a porta do quarto. Minhas mãos estavam tremendo, mas não de medo, do esforço de me segurar. No dia seguinte, depois do trabalho, fui à biblioteca pública de Rockford. Isso teria soado engraçado para meu eu mais jovem. Eu, o cara que preferiria reconstruir um motor do que redefinir uma senha, sentado em um computador público com óculos bifocais empoleirados no nariz, como se de repente tivesse me transformado em meu pai. Mas eu fiz isso. Peguei meu telefone e liguei para o contador forense novamente. Ok, eu disse. Fale comigo como se eu tivesse 5 anos. Ele riu. Isso é metade do meu trabalho. Ele me guiou devagar. Recuperação de e-mail, perguntas de segurança, autenticação de 2 fatores. Eu tropecei pelo teclado da biblioteca como se estivesse coberto de graxa. Meus dedos continuavam pressionando as teclas erradas. Eu murmurei baixinho e recebi um olhar de uma bibliotecária adolescente como se eu tivesse insultado seu gato. Após 40 minutos, finalmente consegui entrar em um e-mail antigo. Marianne não sabia que eu ainda tinha acesso a um que usei quando o programa de aprendizado sindical nos fez fazer módulos online. E lá estava. Notificações, mudanças de conta, atualizações de endereço, uma confirmação de atualização de beneficiário que eu nunca havia visto porque foi enviada para a nova caixa de entrada sem papel que Marianne controlava. Minha garganta secou. Eu imprimi tudo, uma página de cada vez. A impressora da biblioteca guinchava como se me odiasse, mas cuspiu a prova. No caminho de saída, parei no restaurante na East State Street e encontrei o advogado que Eleanor havia recomendado. Ele estava na casa dos 60 anos, usava um terno simples e falava como um cara que havia passado décadas observando pessoas mentirem sob luzes brilhantes. Você não precisa ser alto, ele me disse, batendo na pilha de papéis. Você só precisa ser preciso. Não estou tentando arruiná-la, eu disse. Ele olhou para cima. Então, você já está à frente dela. Naquele fim de semana, Marianne organizou um brunch de doadores em nossa casa. Ela não me perguntou, ela me informou. Apenas fique no andar de cima, ela disse, arranjando flores em um vaso como se estivesse fazendo uma audição para uma revista. Estamos discutindo iniciativas de liderança. Eu quase ri. E liderança em minha própria casa. Eu havia planejado evitar isso, continuar coletando provas silenciosamente. Mas então, ouvi uma das esposas doadoras na entrada dizer: Marianne, sua casa é tão curada, curada como um museu, como se eu fosse uma exposição empoeirada na sala dos fundos. Algo em mim se quebrou, não em raiva, mas em determinação. Desci as escadas, não de smoking desta vez. Em minhas botas de trabalho, meus jeans gastos, uma camisa lisa que eu mesmo havia passado. Os olhos de Marianne se arregalaram, como se eu tivesse entrado nu. Tom, ela sibilou, dentes mal se movendo. O que você está fazendo, morando aqui, eu disse. Algumas pessoas se viraram. Um dos doadores, um homem grisalho de blazer, olhou para minhas botas e sorriu como se aprovasse. Essas são Red Wings? Ele perguntou.
Sim, eu disse. Ele assentiu. Boas botas. Meu pai usou essas a vida toda. O sorriso de Marianne congelou no lugar. Por um segundo, eu não era invisível. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marianne me encurralou na cozinha. Você me envergonhou, ela disse, voz tremendo de raiva. Eu me apoiei no balcão e olhei para ela calmamente. Você tem me envergonhado há anos. Seu rosto ficou vermelho. Você acha que é esperto agora porque uma bilionária falou com você em uma gala? Eu não respondi isso. Eu não dei a ela nada que ela pudesse torcer. Em vez disso, fui para a garagem e abri uma caixa de papelão que não havia tocado há muito tempo. Recortes de beisebol antigos, uma foto da equipe desbotada e uma fita cassete rotulada com a caligrafia de Eleanor Verão, de 95. Eu sentei na bancada de trabalho e a segurei por um longo tempo. Não porque eu queria voltar ao passado, porque me lembrou que eu costumava ser um homem que ficava na caixa do rebatedor e não estremecia. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Eleanor. Sem corações, sem conversa doce, apenas um horário e um lugar. Uma cafeteria perto do centro de Rockford. Quieto, neutro. Quando nos encontramos, ela parecia cansada de uma maneira que o dinheiro não pode consertar. Eu não cresci assim, ela disse, olhando ao redor como se ainda não pudesse acreditar que possuía empresas. Meu primeiro apartamento tinha um teto com vazamento. Aprendi a guardar recibos porque ninguém mais iria me manter segura. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Não era dinheiro, era acesso. Cópias de políticas corporativas, um esboço de procedimentos de conformidade, os canais adequados para enviar evidências sem ser esmagado pelos amigos de RH de Marianne. Sua bela história precisa de luz do dia, ela disse. Não drama, luz do dia. Eu engoli seco. Ela vai vir atrás de mim. Eleanor assentiu uma vez. Então fazemos isso direito. Eu saí com a pasta debaixo do braço, sentindo o peso dela como um cinto de ferramentas. Marianne pensou que havia trancado o armário. Ela não percebeu que eu havia aprendido a ler a fiação por trás da parede. E quando o convite chegou uma semana depois, jantar de prêmios de ética e liderança, com o nome de Marianne em escrita dourada, eu o segurei nas mãos e senti algo quase como piedade porque ela estava construindo toda a sua vida na imagem. E eu finalmente estava segurando a papelada que poderia derrubá-la silenciosamente, legalmente, um dominó de cada vez. O salão de baile estava mais barulhento desta vez. Não com música, com vozes. Vozes sobrepostas confiantes que pertencem a pessoas que pensaram que estavam seguras. O jantar de prêmios de ética e liderança foi realizado em um hotel perto do rio. Todo vidro em aço escovado. O tipo de lugar que fazia você se sentir importante apenas por entrar. Marianne havia planejado até o minuto. Ela chegou cedo com prancheta na mão, saltos clicando como um metrônomo. Ela abraçou doadores, riu de piadas internas, beijou bochechas. Seu nome estava impresso em banners, ao lado de palavras como integridade, transparência, valores corporativos. Eu cheguei 10 minutos atrasado. Não porque estava nervoso, porque o tempo importa. Eu usei um casaco escuro e botas limpas. Não chamativo, não desafiador. Apenas eu. Eu acenei para o manobrista, agradeci a anfitriã e sentei perto dos fundos onde Marianne sempre gostou que eu ficasse. Do palco, ela parecia radiante, confiante, intocável. Quando ela começou seu discurso, a sala silenciou. Em um momento em que a confiança nas instituições é frágil, ela disse no microfone, é nossa responsabilidade como líderes defender padrões éticos, mesmo quando é desconfortável. Eu senti uma calma estranha me invadir, porque eu sabia o que já estava se movendo. 3 dias antes, os pacotes haviam saído pelos canais apropriados com carimbos de data, hora e recibos. O comitê de auditoria, o conselho externo, o representante do conselho, que Eleanor me apresentou silenciosamente. Nada vazado, nada sensacional. Apenas fatos. Reembolsos de despesas que não alinhavam, divulgações de conflito de interesse incompletas, e-mails de RH documentando pressão sobre cônjuges para assinar documentos de rotina, mudanças de beneficiários feitas sem consentimento informado, cortes de papel.
Do canto do meu olho, vi um homem de terno cinza sussurrar para uma mulher na mesa principal. Outro telefone saiu, depois outro. Marianne continuou falando. Sua voz vacilou apenas um pouco, porque a dignidade no local de trabalho não é apenas um slogan. Uma mão se levantou perto da frente. Marianne, disse um membro do conselho, de pé. Podemos pausar? A sala mudou. Cadeiras rangeram. Alguém pigarreou. Marianne sorriu tenso. Claro, ele não voltou a sentar. Há algumas perguntas, ele disse cuidadosamente, que precisam ser abordadas antes de continuarmos. Seus olhos examinaram a sala, procurando ajuda por controle. Eles me encontraram. Eu não sorri. Eu não acenei. Eu apenas me levantei. O som viajou tecido contra a cadeira, o raspar de botas no tapete. Cabeças se viraram. Quem é aquele? Alguém sussurrou. O rosto de Marianne ficou pálido. Isso é altamente inadequado, ela disse, sua voz de repente afiada. Este é meu marido, ele está confuso. Lá estava aquela palavra de novo. Eu caminhei para a frente lentamente, parando a poucos metros do palco. Eu podia sentir meu batimento cardíaco nos meus ouvidos, mas minhas mãos estavam firmes, mais firmes do que haviam sido em anos. Não estou confuso, eu disse. Não levantei a voz, não precisei. Estou informado. Um murmúrio ondulou pela multidão. O membro do conselho acenou uma vez. O Sr. Keller forneceu documentação, ele disse. Documentação substancial. Marianne riu um som quebradiço. Isso é uma questão pessoal, uma disputa conjugal. Não, disse o membro do conselho. É uma questão de conformidade. O projetor atrás dela ganhou vida. Cabeçalhos de e-mail, datas, trechos de políticas. Marianne se virou, olhos correndo, lábios se separando sem som. Ela alcançou o púlpito como se pudesse sustentá-la. Você não entende, ela disse, sua voz rachando. Isso está sendo tirado de contexto. Dei mais um passo à frente. Estive nos bastidores tempo suficiente para ver tudo, Marianne, eu disse. O silêncio caiu pesado. Ela olhou para mim então, não com raiva nem mesmo com medo, mas com algo perto de incredulidade, como se ela tivesse construído seu mundo inteiro na suposição de que eu nunca me levantaria. Sua mão tremeu. O copo d'água no púlpito tombou, rolou e se estilhaçou no palco. Ninguém se moveu para ajudar. O membro do conselho agradeceu aos participantes por sua paciência e anunciou uma suspensão temporária pendente de revisão. Doadores evitavam contato visual. Alguns olharam para mim com algo parecido com respeito. Marianne foi escoltada para fora do palco, seus saltos clicando fora do ritmo pela primeira vez que eu já tinha ouvido. Eu não segui. Fiquei onde estava até a sala começar a zumbir novamente, desta vez com uma energia diferente. Perguntas reais. Quando finalmente saí, o ar noturno estava fresco e limpo. Fiquei perto do rio e respirei. Eleanor se juntou a mim um momento depois. Ela não me tocou. Você conseguiu, ela disse. Nós fizemos certo, eu respondi. Ela assentiu. Dentro, os dominós ainda estavam caindo, mas lá fora, sob as luzes da cidade, eu senti algo que não sentia desde aquele verão em 95. Sólido. Eu me mudei na semana seguinte, não com pressa, não no meio da noite. Embalei o que era meu, ferramentas, roupas, uma caixa de fotos antigas, a fita cassete de 95 e deixei o resto exatamente onde estava. Deixe a casa parecer curada sem mim. O advogado cuidou do resto, por causa do rastro de papel, porque tudo foi feito silenciosamente e corretamente, o divórcio não se transformou em um circo. As mudanças de beneficiário foram revertidas. As contas de aposentadoria foram corrigidas. A procuração foi anulada. Não foi um jackpot. Foi justiça. E depois de anos sendo dito, eu não entendia números, justiça parecia ganhar. Marianne perdeu o emprego antes mesmo da investigação terminar. Diretores de RH não sobrevivem a violações éticas, especialmente públicas. Eu ouvi pela cidade, porque em Rockford você sempre ouve, que ela estava explorando novas oportunidades. Essa era a frase que ela gostava de usar em outras pessoas. Eu não me gabei. Eu não liguei. Eu não fui procurar. Vingança, eu aprendi, não é barulhenta quando é feita certo.
é final. Os dias tranquilos foram mais difíceis. Havia manhãs em que acordei sozinho, em um pequeno apartamento fora da Charles Street, e senti o peso de tudo se instalar no meu peito. 30 anos é muito tempo para perceber que você estava se encolhendo. Algumas noites eu deitei acordado olhando para um teto que não era meu, me perguntando como eu tinha perdido isso. Mas então houve outros momentos, como a primeira vez que verifiquei minhas contas sozinho e entendi cada linha. Ou a tarde em que parei no campo antigo em Boyland e assisti a um jogo do ensino médio das arquibancadas, o estalo do bastão ainda soando o mesmo. Ou o dia em que encontrei Eleanor para um café novamente. Sem gala, sem discursos, apenas um lugar tranquilo perto do centro com canecas lascadas e doces ruins. Conversamos devagar, cuidadosamente sobre onde estávamos agora, não onde havíamos estado. Não fingimos que tínhamos 25 anos novamente. Não apressamos nada. Na nossa idade, você não persegue fogos de artifício. Você procura luz constante. Às vezes, dirigimos com o rádio ligado baixo, rock clássico escorregando pelos alto-falantes de seu velho SUV. Às vezes não falávamos nada. Isso era suficiente. Pensei muito sobre dignidade nessas semanas, sobre como é fácil entregá-la, um pequeno compromisso de cada vez, sobre como ficar atrás se torna um hábito se você não tomar cuidado. Aos 57 anos, eu não estava recomeçando, eu estava me recuperando. Se esta história chegou perto de casa, se você já se sentiu invisível, subestimado ou silenciosamente empurrado para o lado, reserve um momento para sentar com esse sentimento. Compartilhe esta história com alguém que possa precisar dela. E se você quiser ouvir mais histórias sobre força silenciosa, lições difíceis e segundas chances, considere se inscrever. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando impressionar uma sala. Outras finalmente se lembram de quem são e dão um passo à frente. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.